E se a Bíblia não for só uma coleção de histórias, mas uma única e épica narrativa sobre um resgate? Hoje, a gente vai seguir o fio dessa grande história, de um conflito que mudou tudo até uma solução que gira em torno de uma figura central. Vamos decifrar juntos esse plano divino. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base de tudo, a palavra inspirada, depois mergulha no grande problema com a queda, segue a promessa que surge em meio ao caos, passa pelos reis que falharam, até chegar no cumprimento em Cristo, e tudo termina com o convite final. Vamos lá. Bom, para entender a história, primeiro a gente precisa entender de onde ela vem. A narrativa da Bíblia se apresenta não como um monte de ideias humanas, mas como algo que tem uma origem divina. O ponto de partida é exatamente este. A ideia fundamental de que a Escritura não é só um texto que inspira, mas que ela foi literalmente soprada por Deus, que ela veio dele. E claro, isso muda completamente o jeito que a gente olha para essa história. A palavra original em grego para isso é theopneustos, e ela é fascinante. Não é aquela inspiração que um artista tem, sabe? O sentido é muito mais direto. Soprado por Deus. Do ponto de vista teológico, isso é crucial, porque estabelece a autoridade de toda a narrativa. É como se, na essência, a Bíblia fosse o próprio Deus falando. Certo, com essa base estabelecida, a história começa. E ela começa num mundo perfeito. Mas, você sabe, como em toda grande história, sempre tem um conflito gigantesco que está prestes a mudar tudo. O cenário inicial, lá no livro de Gênesis, é descrito como perfeito. Pensa só, um mundo de harmonia total, sem vergonha, sem briga. Esse é o ponto de partida. É o antes que dá todo o peso e o contraste para o que vem depois. E aqui a gente vê a virada dramática. Bastou uma desobediência para acontecer uma mudança radical na condição humana e no mundo. A pureza dá lugar para a culpa, a harmonia vira separação. É literalmente uma fratura completa na realidade. E a narrativa dá um nome para esse conflito: pecado. Mas o mais interessante é que a origem da palavra, tanto no grego quanto no hebraico, significa errar o alvo. Não é só sobre quebrar uma regra, é sobre se desviar do objetivo, do padrão perfeito. Então, o ponto crucial aqui é que não se trata de um errinho qualquer. É descrito como uma força tão poderosa que passa a governar o mundo, quase como uma ditadura. E é exatamente isso que cria a necessidade urgente de um plano de resgate. Mas, no meio de todo esse caos, a história tem outra virada. Mesmo ali, logo depois da queda, com todo de cabeça para baixo, uma promessa de resgate é feita. Essa é a primeira pista de todo o plano. Uma profecia um tanto enigmática, né? Um descendente viria para dar o golpe final na origem do mal, mas ele também sairia ferido no processo. Essa tensão é o que vai mover todo o resto da história. E esse plano não acontece da noite para o dia, não. Ele vai se desenrolando ao longo de milênios. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Passa pelos patriarcas, pelo Êxodo, pela época dos reis de Israel, até finalmente chegar na vida de Jesus. E o mais curioso ao longo dessa história é que Deus escolhe pessoas bem falhas para levar essa promessa adiante. Abraão mentiu, Jacó enganou, Davi cometeu adultério e assassinato. Isso tudo para mostrar um ponto central da narrativa. O resgate não depende da perfeição das pessoas, mas sim da misericórdia de Deus. E esse tema da falha humana fica ainda mais forte quando o povo de Israel pede um rei humano como todo mundo tinha, rejeitando na prática a liderança direta de Deus. Depois do rei Salomão, a nação se divide, e o resultado da liderança humana fica bem claro. Olha só essa tabela. O reino do norte, Israel, teve 19 reis. A pergunta é, quantos deles, segundo o texto, fizeram o bem? Isso mesmo. 0. Nenhum. Esse número é poderoso. Ele mostra, de forma bem direta, que a liderança humana por si só, consistentemente errava o alvo. A falha deles aponta para a necessidade de um tipo completamente diferente de rei, um que a humanidade não conseguia produzir. E é aí que a gente chega no clímax de toda a narrativa. A história, então, apresenta Jesus como a resposta definitiva, a solução tanto para a queda lá no início, quanto para o cumprimento de todas as promessas. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, resume isso de um jeito que ele chama de a grande reversão. A lógica é de uma simetria perfeita. Se o problema entrou no mundo por causa de um homem, Adão, a solução entra no mundo por meio de outro homem, Cristo. Ele é apresentado, então, como aquele descendente que finalmente cumpre a profecia antiga, esmagando a cabeça da serpente.
E também como o rei perfeito que a humanidade tanto precisava, mas que nunca conseguiu encontrar por conta própria. Mas a história não acaba simplesmente com um evento. Ela termina com um convite. O último livro da Bíblia, Apocalipse, fecha essa grande narrativa deixando uma escolha no ar. E esse é o ponto final. A história não se impõe a ninguém. Ela termina com uma oferta, um convite aberto para quem quiser aceitar esse presente, essa água da vida de graça. E é aqui que tudo se encerra. Essa jornada épica que começa em um jardim perfeito e termina com um convite, na verdade culmina em uma pergunta. Com o plano de resgate todo revelado e o convite feito, a questão que fica no ar é: qual vai ser a resposta?